Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas informações, informes, notícias, boatos, alguns rumores que andam no entorno da nossa bolsa de valores. Toda vez que sobre eles nós dali tiramos interpretações corretas, isso nos ajuda muito na nossa tomada de decisão. Vou conversar sobre algumas notícias que elas dizem respeito ao IRB, que faz parte da carteira do canal, e também a B3 como um todo, inclusive com projeção futura, 145 mil pontos. No caso do IRB, será que o mercado voltou a ter olho para a resseguradora? Vamos dar uma olhada no que nós coletamos. Vamos começar aqui com o E-Investidor. Essa notícia que é assinada por Geni Andrade, no dia 20 de dezembro de 2024. Veja aqui, a CVM, ela multou ex-diretor do IRB em 20 milhões de reais por manipulação do mercado. As acusações envolveram a Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, procurado. Então o ex-diretor não quis falar sobre o assunto, não retornou pelo menos os questionamentos, e depois vem uma explicação durante essa reportagem do que aconteceu por conta que levou o ex-diretor a ser multado em 20 milhões de reais. Então veja que a Berkshire Hathaway, do mega investidor Warren Buffett, teria triplicado a posição que supostamente detinha na companhia. Isso, veja, foi uma história muito curiosa que passou a ser ventilada na mídia. A holding, a Berkshire Hathaway, estaria aproveitando a queda de 30% das ações do ressegurador, do IRB, após a gestora Esquadra publicar relatórios em que questionava as práticas contábeis da companhia. Então, veja que lá naquela época, a companhia teve essa queda aqui, ó, de 30%. E aí se passou essa informação, de forma que isso levou que as ações do IRB elas teriam saltado em 2 dias 13,2%. E esses fatos aconteceram no ano de 2020, entre os dias 26 e 27. Lembrando aquele mantra aqui do canal, que as ações na Bolsa de Valores não sobem nem descem, elas são puxadas ou são derrubadas. Veja que todas essas informações estavam equivocadas, já que o conglomerado de Buffett nunca teve intenção de investir na companhia e desmentiu o que foi publicado pelo ressegurador, isso por nota em 3 de março de 2020. Então, na verdade, foi logo em seguida. E de acordo com a apuração da CVM, o que houve é que o ex-diretor, multado em 20 milhões, ele então teria adulterado planilha que continha a relação de acionistas do IRB para incluir a Berkshire Hathaway entre elas. O ex-diretor também modificou um e-mail trocado com o então CEO, José Carlos Cardoso, que, se não me engano, faz parte agora do conselho da companhia, e um representante da gigante americana no Brasil para aparentar aproximação entre ambos. O presidente do IRB na época, Cardoso, também chegou a ser acusado de falta de diligência, já que levou dados incorretos a analistas sem verificar procedência. Mas, depois disso tudo, ele foi absolvido. E o que diz a defesa do ex-diretor afirma que pelo menos 12 pontos da peça acusatória feita pela CVM foi baseada em conversas extraídas do aplicativo WhatsApp e que ele não reconhece a autenticidade desses arquivos eletrônicos e os considerava manipulados e adulterados. Também ressaltou que tais provas foram enviadas por terceiros com interesses adversos à sua defesa. Fora a divulgação de informação falsa, foi descoberta uma fraude também financeira do IRB, que fez com que o ressegurador tivesse que republicar os balanços, com diferença de 553 milhões nos lucros de 2019, e também publicou aqui uma diferença de 117 milhões nos lucros no resultado de 2018. O choque de credibilidade fez com que os papéis despencassem quase 90% na bolsa nos 2 anos seguintes. E, na verdade, chegou a despencar muito mais do que isso. Foi quando nós ingressamos como acionistas do IRB. Mas eu contei essa história para você mais ou menos saber o que foi que aconteceu lá no passado. Veja que aqui no monitor do mercado, essa reportagem é assinada por Thiago de Souza, do dia 23 de dezembro, o IRB Brasil volta a lucrar. E aí o que acontece? O BTG coloca a empresa entre apostas para 2025. Então, veja que de 2019, 2020 para cá, quase 5 anos depois, se está tentando mudar essa visão sobre o IRB. Já que a empresa registrou um lucro líquido de 24 milhões em outubro. Isso porque eles estão olhando para o resultado é uma planilha mensal que é divulgada, né? Ou seja, resultados mensais, e foi divulgado relativo ao mês de outubro. Nós comentamos aqui no canal
tanto de BB Seguridade, quanto de Caixa Seguridade. E agora vem o IRB, que eu até nem vou fazer porque o conteúdo já vai estar marcado aqui nesta reportagem. Mas, né, embora o resultado seja positivo, ele ficou abaixo da média mensal de 30 milhões observada nos meses anteriores, já que a partir dessas médias, a visão que se tinha, aqui em particular do BTG Pactual, era que as ações viessem a acumular, ou melhor, ainda que as ações do IRB viessem a acumular queda de 15% em 2024, com relação ao fechamento de 2023, se tem esperado que a companhia apresente resultados consistentes nos próximos meses. Desta forma, o BTG reitera a recomendação de compra para o IRB, manteve sua visão otimista para as ações e impulsionada também pela alta da Selic e pela crescente demanda por seguros e resseguros, especialmente devido aos efeitos climáticos. A confiança na gestão, liderada pelo atual presidente, reforça a perspectiva do banco, mesmo que ainda haja incerteza sobre o retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI. O banco recomenda a compra com preço-alvo definido em R$ 56,50, um prêmio de quase 50% em relação à cotação atual dos papéis. Um dado conjunto é com relação à sinistralidade. O índice de sinistralidade, mede a proporção de indenizações sobre os prêmios ganhos, ficou em 78,2% em outubro. Isso representa um aumento na comparação anual, quando o indicador era de 55%. Segundo o Citibank, o cenário de alta sinistralidade ainda pressiona os resultados, mas é parcialmente compensado por mudanças no portfólio. Nos 12 meses até outubro, o IRB acumulou um lucro líquido de 302 milhões, mais que o dobro do resultado registrado em 2023. Se mantiver no mês a mês essa toada dos 24 milhões de lucro líquido, ou seja, outubro, novembro e dezembro, veja que isso vai chegar a 75 milhões no terceiro trimestre. Provavelmente vai chegar mais porque a gente tem que contar sempre o fechamento do ano. Mas se mantiver essa toada, pode fechar o ano com aproximadamente 387 milhões de lucro líquido, dando um indicativo de uma possibilidade, inclusive, de distribuição de proventos já para o ano de 2025, que é mais ou menos o que a gente tem comentado aqui no canal, e aquilo que o mercado vem esperando. Indo para o outro ponto, veja aqui na Infomoney, achei interessante isso aqui, porque o Murilo Mello, foi assinado por Murilo Mello, essa reportagem do dia 19/12, onde o Santander vê Ibovespa a 145 mil pontos em 2025, mas destaca riscos e muda a carteira. Essa reportagem se estende preocupações dos investidores e institucionais locais e também estrangeiros que, segundo o banco, estão adotando uma postura mais conservadora, com reforço em posições de caixa e um fluxo reduzido de investimentos externos. Na verdade, quando o Ibovespa, a gente está andando no ciclo contrário. Quando o Ibovespa estava no passado no rally, nós estávamos fazendo caixa. Agora que ele está saindo, até se afundando, nós estamos então comprando as ações, ainda que de uma forma um pouco mais regular do que realmente fazendo incursões mais ousadas. Mas por conta dessa falta de confiança nos institucionais e nos institucionais estrangeiros, é que eles entendem aqui a possibilidade de 125 mil pontos ao final de 2025, com um aumento projetado de aproximadamente 20% frente ao fechamento da última quarta-feira. No caso dos estrategistas do banco, quando eles olham para os ativos locais, eles enxergam que se tem um ambiente de dificuldades com prêmios de risco elevados e uma alocação já leve do mercado. Embora a curto prazo pareçam subvalorizados, eles entendem, aqui está firme, mas eu acredito que eles entendem que vai ser difícil reverter essa dinâmica sem medidas mais decisivas, e aí está falando de medidas do governo, que daí vai entrar naquela ladainha da questão do fiscal, risco fiscal, a possibilidade do que eles chamam de dominância fiscal, quando não importa mais o que o agente, a autoridade monetária faça, ela, que é o Banco Central, não reflete mais sobre o que está acontecendo em termos de déficit fiscal e também da desvalorização da moeda. Eles fazem aqui uma projeção para o Ibovespa, naquelas dos 145 mil, mas eles mencionam aqui que setores domésticos como educação, saúde, varejo e transporte podem enfrentar pressões mais expressivas. No cenário deles de referência, eles projetam aqui o crescimento dos lucros do Ibovespa, das empresas ali, na ordem aqui de 10% em 2025. Provavelmente o canal aqui vai ficar entre 15 e 20 no método que nós utilizamos. E no caso do Santander, ainda faz uma carteira recomendada, que coloca algumas empresas, como Itaú, Petrobras, Sanepar, a TOTVS, aqui a Copel aparece também, a RD, Lojas Renner, Vale, Ambev, Porto Seguro, Direcional, Mercado Livre
BRF, dos irmãos Wesley e Joesley, Smartfit e WEG. Eles estão falando aqui de curto prazo e valorização. Poucas aí entrariam na carteira do canal. E aqui na Bloomberg Linha, que é assinada aqui pelo canal, né? Aqui no caso tem vários assinantes, Daniel Cancel, Cristiane Lucchesi, Raquel Gamarski, e a do dia 20 de dezembro de 2024, eles fazem referência aqui, ó, da queda de fortuna a projetos adiados. Eles estão se referindo ao efeito da crise que se está vivendo para os brasileiros mais ricos. Uma reportagem extensa, mas eu resolvi trazer só o resumo dela. Veja que essa reportagem descreve um cenário de crise econômica no Brasil, com desvalorização do real e a queda do valor de mercado das empresas na Bolsa de Valores. Os pontos que contribuem para a decadência da economia: política fiscal expansionista, ou seja, gasta mais do que arrecada; a incerteza política, ou seja, falta de clareza sobre as políticas de governo e a percepção de que o mercado tem, né, de que o atual à frente do executivo não compreende ou não se compromete com a austeridade fiscal. Isso gera incerteza para aqueles que, de certa forma, tendem a fazer os investimentos. Também tem a alta nos juros, veja que está até uma projeção para 2025 de 15% da Selic, e também a fuga de capitais, porque com todas essas incertezas, quem tem recurso aqui acaba tirando, e quem é daqui também acaba levando seus recursos para fora. Alguns atores foram mencionados nessa reportagem, e, inclusive, eu separei aqui os seus pontos de vista. No caso aqui, o Ricardo Lacerda, da BR Partners, descreve a situação como uma destruição de valores generalizada sem precedentes. Bem negativa a posição dele. E aponta o aumento dos juros como um dos obstáculos ao financiamento de empresas e projetos. Ou seja, não sai do lugar. O Benzomento da Cosan, foi o primeiro empresário a visitar o atual presidente quando se elegeu, contribuiu com 1 milhão para a campanha. Ele atribuiu a crise principalmente à política, ou seja, é a política que está causando a crise, com membros do PT resistindo a cortes de gastos, e afirma que as empresas estão interrompendo os seus investimentos. No caso aqui, a dona do Magazine Luiza, mais o Rubens Menin e mais o Abílio Diniz, ou seja, MRV Engenharia e o Atacadão, viram suas fortunas diminuírem significativamente com a queda do valor de mercado das empresas. Como ele está fazendo? É criticado por sugerir que a moeda brasileira está sob ataque especulativo e por não apresentar medidas mais eficazes para conter a crise. Roberto Lee, do Eveny, relata um aumento histórico no volume de investimentos de brasileiros em plataformas que permitem a transferência de dinheiro e investimentos para o exterior. Ou seja, quem é daqui também está levando seu capital para fora. E o Pedro Romero, do Carapa, recomenda que seus clientes aloquem até 50% de suas carteiras em moeda forte e observa um interesse crescente pela migração de investimentos no exterior. Ou seja, o pessoal todo pulando fora. E vamos dar uma olhada aqui no que é a conclusão dessa reportagem. A reportagem retrata um clima de pessimismo e incerteza no mercado financeiro brasileiro, com desvalorização do real, queda do valor de mercado das empresas e fuga de capitais. É exatamente o que a gente está vendo. A falta de confiança na política fiscal e a percepção de que o atual à frente do executivo não está comprometido com a austeridade, ou seja, ser mais rigoroso, mais duro, né, mais conservador em relação às questões fiscais, isso são apontados como os principais fatores que contribuem para a crise. Seria uma crise momentânea, uma crise de instante? Será que ela pode perdurar durante o ano de 2025? Não sei dizer, mas é um ano pré-eleitoral e parece que aqueles que estão comprometidos hoje em termos de poder é justamente com o período de 2026, né, o ano de 2026, com a reeleição. E a que tudo tem indicado até hoje, parece que é aberto um vale-tudo, inclusive a sucumbência da nossa economia. Vamos ver o que vai acontecer. O fato é que esse me parece ser o momento, do ponto de vista da carteira do canal. Vamos continuar fazendo aportes mais representativos, não aportes verdadeiramente significativos, assim, de grande monta, né, mas aqueles regulares, e mais um pouquinho usando a nossa reserva de oportunidades. E dentro do possível, tentando aumentar essa reserva de oportunidades, porque ainda pode ser que as coisas cheguem a um ponto mais embaixo do que a gente imagina. Então tá aí, essas dicas. Fica aqui a referência do canal, porque dito isso, né, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.